Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo nessa aula que eu chamo Divisão e Demarcação de Terras Particulares. Para começar essa aula introdutória, um tema importante, eu quero te mostrar qual a aplicabilidade disso no dia a dia. Imagina um casal que fez a separação ou divórcio, naquele primeiro momento, eles quiseram permanecer como condôminos, ou seja, continuar a ser proprietários juntos. Aqui temos uma situação. Ou uma pessoa que compra uma grande área rural, chega um certo momento, tem dúvida sobre a divisa da sua fazenda, se chácara, enfim, com os marcos. Essa aula é muito importante, tanto, imagina, alguém que herda uma fazenda, uma casa, um imóvel, se mantém coproprietário, ou seja, em condomínio com outros herdeiros. Chega um certo momento, eles decidem não mais continuar juntos na propriedade desse. Então, as próximas 3 aulas, nós vamos trabalhar a fundo essa situação. Mas, inicialmente, aí por isso que eu chamei essa aula de introdutória, eu quero que você tenha em mente que essa questão, ou seja, nós vamos resolver essa situação para o cliente se utilizando das ações de demarcação e ação de divisão. Essas ações estão no Código de Processo Civil, entre os artigos 569 e 558, e tem uma grande diferença. E aqui, por isso que eu quero fazer com calma essa aula com você, essa aula introdutória, para que você tenha uma noção master da situação, uma noção que quando eu quero delimitar um imóvel, seja para deixar um só dono, ou seja, para saber exatamente, vamos falar assim, as medidas geodésias, exatamente a extensão do imóvel, até onde ele vai, até onde ele vem, eu vou me utilizar dessas 2 ações. E aqui eu tenho uma dica para você. Do dia a dia funciona muito, né? Dica para você não ter dúvida qual das ações aplicar. Eu já me adianto que você pode pegar, imagina assim, ó, você recebe um inventário. Num primeiro momento, os herdeiros querem continuar em condomínio, querem continuar junto àquela fazenda. Mas, passado um tempo, eles divergem. E agora eles querem desfazer o condomínio, extinguir o condomínio. Só que, além de extinguir o condomínio, eles têm um problema com tudo. Eles querem definir os exatos marcos daquela propriedade rural, até mesmo para vender, até mesmo para saber quem que está com que lado, com que parte da fazenda. Portanto, presta atenção. Você pode acumular as ações de demarcação. E aqui, vem comigo aqui na tela do computador, eu quero que você tenha em mente isso. A demarcação, a demarcação tem o E de externo. Então, você vai utilizar a demarcação do E externo, proprietário com o confiante. Então, demarcação, você vai lembrar de exterior. Divisão do I de interno, você vai lembrar de interno. Condômino com outro condômino. Então, para repetir essa informação aqui para vocês. A demarcação tem o E de externo, proprietário versus o vizinho, confiante. A ação de divisão tem o I de interno, que é um condômino, outro um coerdeiro, ex-cônjuge, eram coproprietários de um imóvel. Okay? É muito importante ter isso em mente, que você pode, ao mesmo tempo que você está fazendo, vamos falar assim, a divisão, a extinção de condomínio, você pode fazer a demarcação externa dessa propriedade com a do vizinho. Voltemos aqui. Na demarcação, eu quero que vocês pensem assim, ó, a petição inicial, nós veremos ação por ação. Aqui é só para facilitar quando eu for trabalhar individualmente cada ação. Beleza? Instruída com os títulos de propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão
todos os confiantes da linha demarcanda. Qualquer condômino é parte legítima para propor a demarcação do imóvel comum, querendo a intimação dos demais para intervir no processo. Citação é feita pelo correio e será publicado edital, em termos do artigo 259, inciso 3 do CPC. Prazo de contestação, 15 dias, é prazo comum para todos os confinantes. Após o prazo de contestação, vai para o processo comum. Antes de proferir a sentença, nomeia um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Concluídos os estudos, os peritos apresentam minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda. A sentença que julgar procedente o pedido determina o traçado da linha, ou seja, a divisa entre as propriedades. A sentença proferida na ação demarcatória determina a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado ou as duas coisas. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor ou as divergências porventura encontradas. Juntado aos autos, o relatório dos peritos, o juiz determina que as partes se manifestem sobre ele, prazo comum de 15 dias. Executadas as correções, as retificações, lavrar-se-ão em seguida o auto de demarcação em que os demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e planta. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória de demarcação. Aquilo que a próxima aula a gente vai trabalhar todinha a ação de demarcação. Olha isso aqui, a visão ampla, combinado aqui. Vamos ver a visão ampla da ação de divisão. Lembra que tem o I de interno e é condômino contra condômino? Vem comigo aqui também. Petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá a indicação da origem da comunhão, herança, divórcio e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel, o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas, as benfeitorias comuns. O prazo de contestação é o mesmo, 15 dias. Depois disso, a resposta do réu vai para o procedimento comum. O juiz nomeia um ou mais peritos, ou seja, tudo que nós vimos que ocorreu na demarcação aqui, os peritos vão nominar, a gente viu anteriormente. Aí aqui, ó, todos os condôminos serão intimados a apresentar dentro de 10 dias, depois que eles tá? Seus títulos, se ainda não tiverem feito, porque às vezes já fizeram na contestação, é formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões. O juiz ouve as partes no prazo comum de 15 dias, não havendo impugnação, o juiz determina a divisão geodésia do imóvel. Havendo impugnação, o juiz proferirá, no prazo de 10 dias, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Os peritos proporão, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo consultar, quando possível, a comodidade das partes, respeitar para a adjudicação a cada condômino a preferência dos terrenos contíguos às dos quinhões em glebas separadas. Ouvidas as partes, no prazo comum de dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha. Em regra, eu indico que, sempre que possível, na questão da divisão, como é interno, né, lembra, o I de interno, então, como são ex-cônjuges, como são condôminos, às vezes irmãos, parentes que receberam de herança, a divisão eu sempre proponho que você faça de forma amigável, pode ser feita pública. Mas eu repito, aqui é só uma introdução que nós veremos nas próximas 2 aulas. Então, eu te espero na próxima aula, que nós trabalharemos a ação de demarcação. Um grande abraço!